Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Você que pode ficar de pé conosco, em reverência à palavra do Senhor. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnaldo, pela vida dos obreiros, com o pastor Gessé, os presbíteros desta igreja. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. É temendo e tremendo, meus irmãos, que nós estamos aqui. Mas estamos aqui porque queremos ser obedientes à palavra do Senhor, ao chamado do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. E a palavra do Senhor diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, para lhe mostrar a estrutura do templo, Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Jesus, eu me coloco na Tua presença, reconhecendo que eu não sou nada, reconhecendo que eu sou apenas pó, e que estou aqui, Senhor, incumbido de poder trazer à Tua igreja algo da parte do Senhor. Eu reconheço que tenho uma mente limitada, uma mente pequena, uma mente falha, mas o Espírito Santo da verdade, Ele está aqui nessa noite. E aprove o Senhor permitir que estivéssemos aqui também. Então, Espírito Santo de Deus, toma minha vida nas Tuas mãos. Abre a minha mente agora, Espírito Santo, para que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra. Assim eu te louvo, te exalto e também te agradeço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, se assente glorificando a Deus em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para trazer uma palavra, e eu entendo que o Senhor me levou a esse texto porque os dias são maus, os dias são desafiadores, e a igreja do Senhor está dormindo com os acontecimentos que estão acontecendo, o princípio das dores. A igreja do Senhor não está atendendo o que está acontecendo nesses últimos dias. Jesus está voltando. E hoje, quando eu estava vindo para a escola dominical, eu entendi que o Senhor queria trazer esta palavra. Diácono Gilmar passou e me deu uma carona. E dentro do carro, dentro de um diálogo, e nós começamos a falar que Jesus está voltando. E eu entendi que Jesus queria falar isso aqui nesta noite através da minha vida. E tinha uma palavra que já estava queimando no meu coração há algum tempo. E no culto de Santa Ceia eu até vim com uma palavra, porque precisamos estar preparados se porventura tivermos uma oportunidade de trazer uma palavra. E a palavra que eu vim preparado, o pastor Arnaldo pregou sobre ela, que a volta de Jesus seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. E é bem verdade que nós estamos vivendo como nos dias de Noé, e principalmente como nos dias de Ló, porque nos dias de Noé casava-se, comia-se, bebia-se, casava-se e dava-se em casamento. E o que agrava mais ainda é que no Evangelho de Lucas vai dizer, como nos dias de Ló. Acrescenta 2 acontecimentos além do que diz como nos dias de Noé. Como nos dias de Ló, a Bíblia diz que comia-se, bebia-se, casava-se, dava-se em casamento, comprava,
vendia, plantava e colhia. E a verdade é que nos nossos tempos, o tempo que nós estamos vivendo, muitos viraram as costas para o Evangelho do Senhor por causa das conquistas materiais, por causa das conquistas terrenas. E é bem verdade que esse mundo está preparando a humanidade para as coisas da terra, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E o que nós temos visto e vivido, meus amados irmãos, são o princípio das dores. E o que é o princípio das dores? A Bíblia compara a volta de Jesus como uma mulher com dores de parto. Uma mulher, quando ela está grávida e vai chegando o tempo dela dar à luz, ela começa a ter contração. E muitas mulheres começam a ter a contração no dia de hoje, mas vai dar à luz daqui 5, 6 dias. Mas ao passar dos dias, as contrações vão aumentando. Eu tiro por experiência no nascimento da Raíssa. E a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam. E aconteceu isso no nascimento da Raíssa, quando a Enilda estava grávida. A Enilda já estava sentindo contrações, mas ainda não tinha chegado o tempo da Raíssa nascer. Só que um dia nós estávamos sentados na porta da casa da mãe dela, e aconteceu um assalto. E a pessoa que estava sendo assaltada correu para dentro da casa da mãe dela. E o assaltante correu com uma arma na mão. E a Enilda grávida, a ponto de dar à luz, sentindo contração, o assaltante colocou a arma nela e mandou ela sair da frente. Ele entrou, foi no fundo na cozinha, assaltou a pessoa que ele ia assaltar, que ele estava indo depositar um dinheiro para uma concessionária. E a hora que esse bandido foi embora, a Enilda começou a passar mal. As contrações aumentaram. Nós tivemos que correr com ela para o hospital. E chegando no hospital, ela deu entrada no hospital. Só que não tinha chegado o tempo ainda da Raíssa nascer. Ainda não tinha chegado o tempo. E a Enilda saiu para o corredor e começou a andar comigo no corredor. Só que de repente, a bolsa dela estourou no corredor do hospital. E a Bíblia compara a volta de Jesus como uma mulher com dores de parto. E no texto que nós lemos, Jesus vem dizendo que Jesus estava em Jerusalém e os discípulos com ele. E o templo tinha sido destruído, o templo que tinha sido construído por Salomão e reconstruído por Herodes. E os discípulos maravilhados com aquela construção, e os historiadores dizem que de longe podia-se ver o templo, quando o sol batia nas pedras brancas de mármore. Os judeus estavam maravilhados, daí o motivo dos discípulos levarem Jesus para ver o templo. Aí Jesus começa o seu discurso no texto, a hora que nós lemos, dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos perguntam: Senhor, quando será esse tempo? Quais são os sinais da sua vinda? Quais são os sinais do que o Senhor está falando? E Jesus começa a dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, pois é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Meus amados irmãos, a igreja precisa entender que somos anunciadores das trombetas de Deus e dos sinais das dores de parto. E aqui eu quero citar pelo menos 3 trombetas que estão sendo anunciadas, e a igreja do Senhor não está percebendo o que está acontecendo. A primeira trombeta que está sendo tocada é a trombeta da natureza. A natureza está trombetando a volta de Jesus. A natureza está falando, a natureza está trombetando. Lucas 21, 11, a Bíblia diz:
e haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, peste. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Lucas 21, 25 diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a aflição das nações. Em Lucas 21, versículo 23, a Bíblia diz que homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo, porquanto a virtude do céu será abalada. Jesus está declarando que a natureza está pregando que ele está voltando. Mas estes sinais são como uma mulher com dores de parto. E eu ouvindo um pregador, e eu fui consultar o que ele estava dizendo, e eu pude ver que é verdade. Olha o que está acontecendo na humanidade, e nós não estamos atentos. A igreja não está atenta, o povo de Deus não sabe o que está acontecendo. E a Bíblia diz que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Nós estamos levando a nossa vida de qualquer maneira. Eu não aqui estou generalizando, mas muitos estão dormindo o sono da negligência. No século X, aconteceram 32 terremotos. Olhe e observe como parece com uma mulher com dores de parto, quando ela começa a ter contração para poder dar à luz. No século X, 32 terremotos aconteceram. No século XI, 53 terremotos aconteceram no mundo. No século XII, 84 terremotos aconteceram ao redor do mundo. No século XIII, 115 terremotos aconteceram no mundo. No século XIV, 137 terremotos aconteceram. No século XV, 174 terremotos aconteceram. No século XVI, 253 terremotos aconteceram. No século XVII, 278 terremotos aconteceram. No século XVIII, 640 terremotos aconteceram. No século XIX, 2.119 terremotos aconteceram. Os sinais estão muito próximos um do outro. Nós vivemos agora uma peste, a pandemia, o Covid. Eu mesmo estou padecendo de uma sequela que ficou, e eu tenho orado a Deus para que Deus repreenda essa seta que foi usada nessa pandemia contra a minha vida, a minha mente. A minha mente foi abalada por causa do Covid, pelo tempo que eu fiquei no oxigênio. Eu não consigo me recordar muito das coisas que acontecem no dia a dia, se apaga da minha memória. A segunda trombeta que está trombetando e nós não estamos entendendo, não estamos acordados para o que está acontecendo, são as guerras e os rumores de guerra. Nós vimos a Rússia atacando a Ucrânia, e agora, a semana passada, o Hamas atacando a Israel. Meus irmãos, semana passada, a Rússia e os Estados Unidos fizeram um teste com todos os cidadãos. Foi instalado um aplicativo no celular de cada cidadão americano e cada cidadão russo. Marcaram o dia, marcaram a hora, para que eles emitissem um sinal. E quando o celular, o aplicativo de cada cidadão tocasse, o governo enviava uma mensagem dizendo: vão para suas casas, vão para a frente da televisão, que o governo vai dar a orientação. Meus irmãos, nós estamos vivendo o princípio do fim. Nós estamos vivendo rumores de guerra. Algo está para acontecer e nós não estamos atentos. A igreja do Senhor não está atenta naquilo que está acontecendo. Outra trombeta que está sendo tocada e nós não estamos entendendo e achando que é tecnologia. A ciência está se multiplicando. Essa semana eu vi uma reportagem que os atores de Hollywood entraram em greve, porque eles estão com medo, porque agora a inteligência artificial está trazendo aqueles atores que morreram, estão pegando a voz, estão colocando tudo e ressuscitando esses homens. Eles entraram em greve. A ciência
está se multiplicando. Mas qual que é o intuito de eu falar desses sinais? Qual que é o intuito de eu falar das dores de parto? O que tem a ver com missões? Nós, a igreja, nós conhecemos a palavra. Nós vimos para a igreja, ouvimos a palavra. Nós estamos sendo orientados com os sinais. Nós estamos sendo orientados. Mas o mundo lá fora não conhece os sinais. E nós que fomos chamados, nós somos os anunciadores das trombetas de Deus. Nós somos os anunciadores das dores de parto. Somos nós, sou eu, você, nós que temos que anunciar as dores de parto. Nós que temos que sair lá fora, anunciar para o pregador, para o pecador, falar para o ímpio, anunciar, mostrar o que está acontecendo e dizer que Jesus está voltando. A Bíblia diz que a volta de Jesus seria como nos dias de Noé. Comia-se, bebia-se, casava e dava-se em casamento. A Bíblia também diz que a volta de Jesus seria como nos dias de Ló. Comia-se, bebia-se, casava-se, dava-se em casamento, comprava, vendia, plantava e colhia-se. Noé foi um anunciador da trombeta de Deus. Noé anunciou por 120 anos. A Bíblia não diz que Noé pregou por 120 anos, mas eu creio que não teria como uma arca daquele tamanho sendo construída e as pessoas não irem perguntar o que estava acontecendo. E quando iam perguntar o que estava acontecendo, Noé tinha que falar: arrependa-se, a ira de Deus está vindo. Noé era um anunciador da trombeta de Deus. Jonas foi um anunciador da trombeta de Deus. Quando Deus disse que ia destruir Nínive, Jonas andou na cidade de Nínive. E o anúncio de Jonas foi: a ira de Deus está vindo sobre a cidade, arrependam-se. Ele foi um anunciador. Os discípulos foram anunciadores. Eles foram anunciadores em Jerusalém, eles foram anunciadores na Judéia e eles foram anunciadores em Samaria. Agora somos nós que temos que ser os anunciadores da trombeta de Deus até os confins da terra. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículos 6 a 8: então os que haviam se reunido lhe consultaram: este será o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Eles lhe afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder, porquanto o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos de Jesus, eles pregaram em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, mas os confins das terras somos nós que temos que anunciar as trombetas de Deus. Somos nós, a igreja, os salvos do Senhor, que tem que anunciar as trombetas de Deus, porque os discípulos pregaram, Noé pregou, Abraão pregou, Jonas pregou, os profetas pregaram, os discípulos pregaram em Jerusalém, Judéia, Samaria, e o Senhor disse aqui: nós que temos que pregar até os confins da terra. Mas eu quero ser fiel à palavra do Senhor. Eu quero dizer algo que aconteceu na minha vida essa semana, e algumas pessoas têm vindo conversar comigo, e o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, que está no livro do profeta Daniel. Muitas das vezes os anunciadores das trombetas de Deus são levados cativos para uma purificação. Foi assim que aconteceu com o povo de Deus, quando Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia. O povo de Deus foi levado cativo. E muitas das vezes aquele que é chamado, aquele que tem um chamado na sua vida, passa por luta, passa por prova, às vezes está sendo purificado, tratado por Deus. E muitas das vezes pessoas que foram chamadas para serem auxiliadores, cooperadores, ao invés de cooperar, ao invés de ajudar, estão tocando naqueles que foram chamados para poder ser anunciador da palavra de Deus, sem entender o processo que a pessoa está vivendo, o processo que o chamado, aquele que foi chamado, está vivendo. E o Senhor ministrou no meu coração a passagem aonde
Belsazar, que é o filho de Nabucodonosor, estava no palácio e ofereceu um banquete, uma festa, e mandou buscar os utensílios da casa de Deus para poder tomar vinho e adorar aos deuses pagãos. O Senhor ministrou no meu coração. Deus poderia ter intervido, poderia ter não permitido que eles tocassem naquilo que era sagrado, mas Deus permitiu. E aqui eu quero falar com dois grupos de pessoas. Você que está tocando naquele que foi chamado, que tem um chamado, que está passando por um processo de purificação, porque Deus não usa vaso manchado, Deus só usa vaso limpo. E para Deus usar o vaso limpo, Ele precisa purificar. E a purificação do vaso é no fogo. E às vezes você não compreende. E às vezes você está tocando, está denegrindo, está caluniando aquele que foi chamado para fazer a obra de Deus, sem entender o chamado, sem entender o processo, sem entender que é Deus que está purificando no fogo. Você não está entendendo. Deus podia não ter permitido que Belsazar tocasse naqueles utensílios sagrados, mas Deus permitiu. E quando ele estava bebendo nos utensílios sagrados, ele viu um dedo sobre uma mão grande escrevendo na parede: Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Olha o que é que o Senhor estava falando para ele. Contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, Belsazar foi assassinado. Eu quero dar um alerta para você que não entendeu o processo do chamado. Para você que não entendeu e tem tocado, tem caluniado, tem falado sobre a vida daquele que foi chamado para cumprir algo de Deus. Eu disse aqui, Deus não usa vaso manchado, Deus usa vaso limpo. E a purificação de Deus sobre o vaso é no fogo. E aquele que foi chamado, ele é tratado. E é tratado, ai, me andaramanagassuri andarabagacia. Terei me ande comandaramanagassondarábia. E me andara managassúria, ei me ande comandara bagácia, terei me assubiandara managassondarábia, e me andara managassúria. Mas eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Você que foi chamado, encostou o chamado por causa de uma calúnia, por causa de uma palavra contrária, porque entristeceram o seu coração. A Bíblia também diz que Ciro foi quem invadiu a Babilônia. E a Bíblia nos diz que depois de um ano, Ciro editou um decreto para que todo judeu que quisesse voltar, ele poderia voltar. Então deixa eu te falar que você que foi chamado, você que tem um chamado e parou por causa da calúnia, por causa da luta, por causa da guerra, quando tocarem em você, se já estão tocando em você e você entende o chamado, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, é porque está chegando o tempo. Está chegando o tempo de Jesus te honrar. Está chegando o tempo de Jesus te usar. Está chegando o tempo de Jesus cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou que iria fazer na sua vida. Assim aconteceu com Belsazar. Ele não entendeu que estava tocando no sagrado, nos utensílios da casa de Deus, mas ele viu escrevendo na parede: Mene, mene, tekel, parsim. Cuidado, meu irmão. Cuidado para você que não entende o chamado. Você que ainda não compreendeu aquilo que aquele que foi chamado para fazer está passando. Mas eu tenho um alívio para falar para o segundo grupo. Se aconteceu isso na sua vida, é porque chegou o fim. Está chegando o fim do processo na sua vida. Assim aconteceu. E é o Espírito de Deus que me impulsiona a falar. É o Espírito de Deus que está falando. E eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. E é Ele que me impulsiona a dizer para você: quando tocarem na sua vida, na sua honra, você que tem tentado ser fiel e cumprir o chamado, é porque está chegando o final daquilo que sobreveio sobre a sua vida. Eu quero orar com a igreja do Senhor e eu quero citar aqui o Salmo 126.
Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, porque o Salmo 126, ele foi escrito quando o povo do Senhor, que estava cativo na Babilônia, estava retornando para Jerusalém. É onde Deus libertou o povo. A palavra do Senhor diz no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se enchará, me andarabagás, derei me assuriandarabagás. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por quais estamos alegres. Faze-nos outras vezes, ó Senhor, traz os cativeiros como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você que quer receber uma oração, que tem andado semeando e chorando a boa palavra, tem passado por dias desafiadores, eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Queremos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você que quer, se for a tua vontade, pode vir aqui à frente. Queremos orar pela sua vida, queremos orar pela sua casa, pelo seu chamado. Eu sei, o Senhor falou com alguém aqui, porque o Senhor confirmou essa palavra no meu coração. E eu quero dizer aqui: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui na Tua presença. A Tua palavra, Senhor, ela foi anunciada naquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração e ao meu espírito. Aquilo eu transmiti de forma, Senhor, que o Senhor pode operar na vida dos Teus filhos. Eu quero orar nesta noite por aqueles que estão aqui, que vieram aqui à frente, e eu quero declarar aquilo que o Salmo 126 disse: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu oro pela vida daqueles que estão aqui na frente, e eu peço ao Senhor para que o Teu Espírito vá visitando o Teu filho, a Tua filha. Meu Senhor, eu não sei o que ele tem vivido, qual é a calúnia, qual é a batalha, qual é a luta, mas eu sei, Jesus, que se o Senhor comunicou no meu espírito, é porque o Senhor queria falar para alguém. É tempo desta pessoa voltar, é tempo do Senhor cumprir promessa, é tempo do Senhor fazer o que o Senhor começou a fazer, é tempo do Senhor, meu Deus, trazer existência, meu Deus, aquilo que o Senhor disse que faria. Então nesta noite eu oro por aquele que parou, eu oro por aquele que desistiu, eu oro por aquele que parou o chamado. O Senhor é aquele que aviva chamado, que restaura chamado, que nessa noite o Senhor visitará a casa, a família, os filhos. Meu Senhor, os nossos filhos são a nossa herança, e nós não permitimos o inimigo da nossa alma tocar nos nossos filhos, tocar na nossa casa, tocar na nossa família. Nessa noite nós damos uma ordem para que todo mal seja repreendido. A autoridade que todo mal, que toda investida do mal, que todo projeto maligno que se levantou contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, seja repreendido agora, na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, restaura chamado, restaura vida, restaura família. Meu Senhor e Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor é fiel, nós cremos no Teu socorro, na Tua provisão, que nessa noite o Senhor, através do Teu Espírito, visite os lares, visite as casas, visite as famílias. Nessa noite eu profiro palavras de bênção sobre a Tua igreja, eu profiro palavras de bênção sobre aqueles que vieram aqui à frente. Nessa noite, na autoridade do Espírito Santo do Senhor, eu profiro palavras de bênção sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Espírito Santo da verdade, convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, Senhor e Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, Deus, Senhor
chamados aqui nessa noite. Assim como o Senhor libertou o povo do cativeiro babilônico, o Senhor pode visitar a vida do teu filho e a vida da tua filha. Eu creio que essa luta, Senhor, é mais uma prova que o Senhor está colocando ele no fogo para trazer ele de volta. Meu Senhor e Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu não posso devolver o microfone ao presbítero Jessé, ao qual pastor desta igreja, sem antes fazer o apelo. Você que não conhece a Jesus, que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, Jesus te chama. Jesus está voltando, meu irmão. Não temos mais tempo de buscar as coisas deste mundo, dessa terra. O mundo está treinando a humanidade para as coisas da terra, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, precisamos conviver, usufruir das coisas que estão aqui. Mas a verdade é que nós não somos daqui. Jesus te chama nessa noite. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, nós queremos orar por você. Você que está desviado, você que parou, você que tem um chamado, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar pela sua casa, pelo seu ministério. Eu sei, e eu olho aqui para a igreja, eu sei que aqui tem pessoas que pararam, encostaram o chamado, encostaram o talento, o dom. Às vezes por causa de uma ferida, por causa de uma palavra, por causa de uma calúnia. É tempo, meu irmão. Jesus te chama. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Você que quer voltar, que quer refazer a aliança do chamado, você que quer renovar a aliança do chamado. Eu sei que Jesus falou com alguém aqui nessa noite. Chegou o tempo do fim do cativeiro, meu irmão. O Senhor me inspirou. Eu passei uma tarde de agonia lá em casa. Eu passei a noite, uma tarde de agonia, um dia de agonia. É porque o Senhor queria falar contigo. Eu sei, o diácono Gilmar, Deus usou a vida dele para confirmar a palavra no meu coração. Deus quer fazer na sua vida. Chegou o tempo do fim do cativeiro, mas Jesus te chama. Você precisa dar um passo. Você precisa se entregar. Se entrega, meu irmão. Jesus te chama. Refaça aliança com Jesus. Ele quer te usar. Ele quer fazer na sua vida. E através da sua vida, não tem. Nós vamos orar por essa vida. Nós vamos orar por essa. Não, estenda suas mãos para cá. Vamos orar por essa vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, aqui está uma vida, uma alma. E eu sei que foi o Senhor, o Teu Espírito, que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, agora nós precisamos que o Senhor continue com a mão estendida sobre essa vida, sobre esse jovem. Eu sei que o Senhor tem um projeto sobre a vida desse jovem. Eu sei que o inferno tentou ceifar essa vida várias vezes, mas o Espírito Santo de Deus trouxe ele aqui nessa noite para que pudesse ser ministrado nesse coração a salvação do Senhor. Eu oro para que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida, para que o Senhor ajude ele nessa nova etapa, para que ele também seja participante dessa tão grande salvação do Senhor. Eu oro para que a igreja abrace esse jovem, ajude esse jovem na caminhada, para que ele possa ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus e caminhar com a sua própria perna. Meu Senhor e Deus Todo-Poderoso, nós repreendemos toda obra maligna contra a vida desse jovem. Nós repreendemos todo principado, potestade que tem tentado dominar essa alma, que seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, e eu creio que hoje há festa no céu, e a tua igreja festeja hoje com esta alma e com os céus. Assim te louvamos, te exaltamos e também te agradecemos em nome de Jesus.